Bom dia, família! Bom dia! Good morning, family! Então, é um privilégio poder estar aqui com vocês hoje. It's a privilege to be with you today. Meu nome é Yuri, do meu lado, a incrível irmã Samara. I'm Yuri de Samara, as you know. E realmente é um privilégio poder liderar a igreja aqui em Maputo, Moçambique. It's a privilege to lead the church here in Maputo. Tivemos o privilégio hoje de poder compartilhar o que a cruz significa para cada um de nós. We're going to share what the cross means to us. Amen. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 107. Let's go to Psalm chapter 7. 107. 107. Psalms 107. Nós vamos ler o versículo 10. We're going to read verse 10. Eu acredito que não apenas para mim, para Samara, But I believe that not only for me and Samara, a Escritura é a realidade nas nossas vidas aqui hoje, cada uma das pessoas. this scripture is a reality to us today. Vamos ler o versículo 10 e vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Let's read verse 10. A Bíblia fala assim: assentaram-se na escuridão e nas densas trevas, aflitos e acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso, eles os sujeitou a trabalho pesado. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão e das densas trevas, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal, e por suas maravilhas em favor dos homens. A Escritura me ajuda muito a entender qual era a minha vida antes de estudar a Bíblia. This scripture allows me to understand my life before being a Christian. Então, para vocês que não sabem, meus pais são pastores e bispos na igreja no Brasil. My parents are pastors in a denominational church in Brazil. Uma igreja pentecostal. Não? It's a Pentecostal church. E eu sempre cresci nessa ideia de que para que eu fosse um cristão, em ordem para que eu pudesse ser um cristão, I grew up thinking that in order to be a Christian, eu deveria ir para a igreja todos os dias. I have to go to church every day. Precisaria cantar e chorar aqui na frente. Pray and read every day. Precisaria, talvez, ter boas relações com os anciões da igreja. I have good relationships with the elders of the church. E algumas coisas foram me ensinadas, como não matar pessoas. Obviously, I was taught not to kill people. Não ficar bêbado. No what? Not get drunk. Not get drunk. Oh, do not get drunk. Don't drink. Don't get drunk. Yes, sorry. Sobre moralidade. Immorality. Mas eu nunca entendi realmente como aplicar a Bíblia na minha vida. But I didn't really understand how to apply it to my life. Infelizmente, durante muito tempo, eu vivi na escuridão, pretendendo estar na luz. Well, so I had a double life. I lived in darkness, pretending to be in the light. Muitas coisas no meu coração nunca tinham sido lidadas. Many things in my heart were never dealt with. Infelizmente, na idade entre 7 e 8 anos de idade, Between 7 and 8 years old, eu passei por abuso sexual e eu nunca tinha comentado isso com ninguém. I was sexually abused and I never told anybody. Eu sempre fiquei com muito medo, porque como sendo homem, eu poderia passar por algo assim. And I was ashamed because I was a man. I didn't know I had to go through this. It was very hard for me. Eu tinha medo do que as pessoas pensariam de mim. I was afraid of what would people think about me. Eu tinha medo, será que eu ainda tenho algum valor? Do I have any value? Será que alguém ainda pode me amar em algum momento? Can somebody support me? E, infelizmente, isso me levou para outros pecados ainda piores. And that led me into even bad sins. Então, eu comecei a ter várias relações sexuais com outras mulheres para provar que ainda sou um homem. So I had a lot of sexual relationship with women to prove that I was a man. Acabei ficando viciado em pornografia e masturbação para poder ter alguma forma de prazer. Masturbation, pornography were very common in my life. Eu mentia diariamente. I would lie every day. E ainda assim, por incrível que pareça, ainda estaria no culto de domingo. But I was at church every Sunday. Estaria cantando. I was pretending. Estaria com certeza falando em línguas. I was speaking in tongues. Estava lá dando várias profecias para as pessoas. Even giving prophecies. E depois, no dia seguinte, voltava a minha vida de mentira. But the next day, I went to my life of lies. E sabe o que é mais interessante que eu vi durante esse tempo? And you know what's very interesting during that time? Que eu percebi que eu não era o único. I perceived I'm not the only one.
Então eu pensei, certamente, já que eu não sou o único, talvez isso seja algo normal. Maybe this is something normal. Eu lembro de pedir ajuda para um dos anciões da igreja, perguntando sobre pornografia e masturbação. I would ask the elders of the church, how can I overcome this masturbation and pornography? Eles ou fariam alguma piada ou falavam, não, é apenas uma fase. And they would joke around, nah, it's just a phase. E eu lembro de pensar, então, realmente, para que vale a pena ser um cristão, seguir a Bíblia? Is it worth it then to be even a Christian? Eu lembro de estar sentado no chão de uma estação de metrô, no I Brasil, em was, São I was in Paulo. the subway there in São Paulo. E um dos irmãos da igreja, desse movimento, que faz parte hoje, One of the brothers of our movement of churches today, chegou em mim, começou a compartilhar a fé e me convidou para estudar a Bíblia. he invited me to study the Bible. E naquele momento eu pensei, eu já conheço a Bíblia, meus pais são pastores. I know the Bible, I told him. My parents are pastors. Então, não acho que você possa me ensinar algo novo. I doubted that you could teach me anything new. Eles sentaram comigo But they sat with me anyways e começaram a me ensinar sobre a Bíblia. and taught me really the Bible. Me ensinaram como viver uma vida de cristianismo. How to live like a Christian. Me ensinaram realmente como poderia me livrar da pornografia e masturbação. How can I be free from sexual sins? Como poderia realmente viver uma vida pura e com Deus. How can I have a real pure life with God? E não estar mais envergonhado dos meus pecados passados, porque hoje eu posso ter uma vida nova. And don't live in shame for my past sins, but I can live a new life. Porque realmente, Deus me tirou da escuridão e das densas trevas. Because God really set me free from the deep darkness. Quebrou as correntes que me prendiam. He broke the chains that had me bound. Então, quando eu olho hoje para a cruz, When I think about the cross today, eu penso de cada um dos sofrimentos que eu passei na minha vida. I look at all the sufferings I had in my life. Eu penso das vezes que eu me senti abandonado. The times that I felt alone, Penso nas vezes que eu senti como se eu não tivesse nenhum valor. the times I felt I had no value, Nas vezes que eu pensei que eu deveria ter uma namorada ou então dinheiro para poder ser alguém para o mundo. the times that I thought I need to have this girlfriend, this amount of money to be somebody in the world. Eu penso na vez que eu fui sexualmente abusado. I think it was sexual abuse. E eu penso que hoje eu posso dizer, sem sombras de dúvidas, And I can have no doubts today. que hoje eu posso proclamar que sim, Jesus Cristo é verdade na minha vida. Now I can proclaim that Jesus is the truth in my life. Que realmente eu posso proclamar o seu amor leal. And His love. So Então eu queria realmente trazer vocês para perto da cruz hoje. I want you to think about the cross today. E nesse momento queria entregar minhas irmãs, Samara, para poder compartilhar um pouco com Samara, vocês. speak. Bom dia, igreja. Muito obrigada. Queria muito agradecer nossos líderes, Raul e Linda, Dr. Jane Patrick. I want to thank our leaders, Raul and Linda and Andrew Treat. Muito obrigada pela sua fé e o seu sacrifício, o trabalho duro também, né, por todo o movimento de Deus. Thank you for your faith, for your hard work, and for all that you give for the God's movement. Muito obrigada, Yuri, por compartilhar a escritura e compartilhar a sua vida de forma tão vulnerável e tão poderosa. Thank you, Yuri, for sharing the scripture and sharing so vulnerably. E por permitir que Deus use a sua vida e o seu exemplo de forma tão poderosa. And for God, and to allow God to use your life so powerfully. Amém. E essa escritura, ela move muito o meu coração. That scripture really moves my heart. Eu lembro que foi a escritura que foi lida no dia do meu batismo. That scripture was read on the day of my baptism. E isso me deixa muito emocionada porque me ajuda a lembrar, It makes me very emotional because it helps me remember. me ajuda a lembrar o sacrifício de Jesus na cruz e de onde ele me tirou. It helps me remember the sacrifice of the cross and from where He took me out. Eu nasci numa família bastante religiosa, I grew up in a very religious family. mas com pais divorciados eram diferentes doutrinas. Obrigada. My parents were divorced, so it's a little different. Doctrines. Different doctrines. Então, eu cresci num ambiente chamado cristão, evangélico. I grew up in an atmosphere that was evangelical, Christian, E no outro lado, um ambiente católico. and the other side was Catholic. Mas ainda assim, eu pude ver muita hipocrisia na minha família. But even through that, I could see a lot of hypocrisy in my family. Eu via a vida da minha família e via como era diferente quando eles estavam na igreja. I saw the life of my family, and then I saw how different it was when they were in church. Então, ainda que quando criança eu visitei muitas igrejas,
When I was little, like a little girl, I visited lots of churches. Quando eu cresci, eu tive aversão a igrejas. Eu não queria ir à igreja. So when I grew up, I didn't like the church. I didn't like church. I didn't want to go to church. Porque eu não queria viver uma vida hipócrita. Because I didn't want to live a hypocrisy. I didn't want to live a hypocritical life. E eu tinha dificuldade de entender o porquê existiam tantas igrejas e sendo que Deus é um só. I had a hard time understanding why there's so many churches if there's only one God. E eu crescendo com os pais divorciados, meus pais, eles não tinham tanto afeto comigo. Growing up with divorced parents was very difficult because they weren't very affectionate with me. Então, por muito tempo, eu me sentia muito sozinha. So for many years, I felt very alone. E busquei a aprovação dos meus pais, principalmente do meu pai, de diversas formas, tentando imitá-lo. I would seek out my dad's approval. E também na escola, eu sofri... as crianças faziam muitas piadas, né, como bullying comigo. Growing up, when I was little, I would suffer a lot of bullying. Especialmente pela minha cor, Because of my color, of my skin, o que me deixou uma criança muito insegura. I was very insecure. Eu não gostava de como eu era, I didn't like the way I was. e por muito tempo eu me odiava. And for many years, I hated myself. Então eu me tornei uma criança que queria agradar outras pessoas para que eu pudesse ter algum tipo de aprovação. So I turned into a little girl that would just try to win everybody's approval so I could have their friendship, I could be valued. E também buscava muito a aprovação do meu pai e algum afeto que eu pudesse receber da parte dele. I also tried to get my dad's affection and my dad's attention and my dad's approval so I could get a little bit of affection from him. E isso também me fez buscar fora de casa, em relacionamento com homens, esse tipo de afeto que eu não encontrei em casa. So since I didn't find that love at home, I tried to find it outside of my home with men. Então, por muito tempo, eu vivi minha vida tentando ter aprovação e tentando ser bem vista e bem valorizada no mundo. So for a large part of my life, I looked for having approval, for being well seen, and for being valued. E isso me levou a ter muitos relacionamentos impuros e imorais. That led me to have many bad relationships, immorality and impurity. E eu coloquei esses relacionamentos como se fossem ídolos na minha vida. And I put those relationships like idols in my life. Eu não queria ficar sozinha ou me sentir abandonada. I didn't want to be alone. I didn't want to feel alone or feel like I was abandoned. Até que quando esses relacionamentos não existiam, So when I didn't have those relationships anymore. Eu fui para outras coisas para tentar me preencher. So I would go to other things to try to fill my heart. Eu constantemente sentia como se existisse um vazio dentro de mim. I always felt like there was an emptiness inside of me. Então, eu tentei me preencher de bebidas alcoólicas, So I would go drinking, get drunk, drogas, maconha, cocaína, drugs, cocaine, weed, pornografia, masturbação, pornography, masturbation, comida e relacionamentos com outros homens casados, homens que eu não conhecia. So I would go to food, I would have immorality, I would be immoral with men. It didn't matter if they were married or not. E fui mesmo para feitiçaria para tentar recuperar um relacionamento que eu tinha achado que tinha perdido. I also went to witchcraft to try to regain a relationship that I felt I had lost. E em meio a tudo isso, eu me sentia aprisionada e acorrentada. And in the middle of all of that, I felt like I was a prisoner, like I was chained up and bound. E eu vivia de aparências, porque ninguém sabia como eu realmente me sentia quando eu chegava em casa. And I lived, it showed something very different, because I didn't really live the way that I was feeling. E eu chorava quase todas as noites antes de dormir. Every single night I would cry before I go to sleep. Eu tinha um senso de justiça própria, achando que estava tudo bem viver assim. I had like a sense like, well, I'll have to live like this, it's fine. Porque eu achei que Deus conhece meu coração, Ele sabe por que eu faço tudo isso. Because I thought, well, God knows my heart. He knows why I'm doing all of this.
Então, eu orei, comecei a orar para Deus para me ajudar a me libertar dessa vida escrava do pecado que eu vivia. So I started to pray for God to really release me, free me from this life that I felt imprisoned. Até que uma irmã lá no Brasil me convidou para estudar a Bíblia. There was a sister in the church in Brazil that invited me to study the Bible. E foi aí que eu comecei a construir, entender o que significa verdadeiramente ter um relacionamento com Deus. And that's when I started to really understand what it meant to have a relationship with God. E eu entendi onde eu estava espiritualmente. And then I understood where I was spiritually. Que eu estava muito longe de Deus. I was very far from God. Mas eu também percebi o quanto a cruz significa para mim. And then I understood what the cross really means to me. Como Deus me protegeu todos esses anos. How God really protected me all those years. Eu até descobri que o significado do meu nome significa protegida por Deus. And I even found out that the meaning of my name means protected by God. Deus me protegeu mesmo da morte e me impediu que eu pudesse morrer sem ter um relacionamento com Ele. God protected me from death. And that through death I can have a life and a relationship with Him. E hoje eu sou muito grata pela cruz, And today I'm very grateful for the cross, pela libertação que Deus me deu e o perdão dos meus pecados por meio da cruz. for the freedom that God gave me, the freedom from my sins. E assim como essa escritura diz que Deus me tirou das trevas da sombra mortal, foi exatamente isso que Ele fez comigo. So just like the scripture says, that God took me out of that darkness that was deathly. E hoje eu That's posso, what happened. viver uma vida com Ele sem culpa. And today I can live a life with God without guilt. E para as mulheres aqui, eu tenho uma pergunta para vocês. And for the women today, I have a question for you. Existe alguma área da sua vida que você sente sem esperança, que você consegue mudar? Is there an area in your life where you feel hopeless? You feel like you cannot change? Há esperança. There's hope. Vocês podem estudar a Bíblia e descobrir qual é a esperança. Obrigada por me te compartilhar. Thank you so much. Muito obrigado, Samara, por compartilhar comigo novamente. Thank you so much for your share. Você pode estar se perguntando por que os líderes da igreja estão compartilhando sobre coisas tão vergonhosas? You may ask yourself, why are the church leaders sharing such deep, even shameful things? Porque essa não é mais a nossa realidade. Because this is the truth. Não é mais a nossa realidade, não vivemos mais We esse don't pecado. live that way anymore, amen? We changed. Mas a única maneira que nós mudamos Well, the only reason why we changed não foi falando em línguas, is not because of speaking in tongues. não foi aceitando Jesus no nosso coração, It's not accepting Jesus in your heart. não foi gritando aqui na frente, levantando minha mão, Not screaming in the front, raising my hands. Like I mas used foi to. realmente através da Bíblia. But it was through the word of God. Então, nesse momento da Santa Ceia, This time of the Lord's Supper, vamos realmente estar unidos em oração e realmente pensar no sacrifício de Jesus na cruz. let's think about the cross and His sacrifice for us. Vamos orar. Let's pray. Senhor amoroso Pai, muito obrigado, Deus, dia de vida, Pai. Obrigado, Deus, por realmente mandar seu Filho para morrer por nós, Deus, para realmente nos purificar dos nossos pecados, Pai. Permitir que pudéssemos agora ter um relacionamento contigo, Deus. Realmente para mudar nosso coração, mudar uma realidade que realmente nos prendeu por tanto tempo, Pai. Que agora nós podemos mudar através da sua palavra, Deus. Realmente ver o mundo, Pai, de uma maneira que o Senhor quer que nós vejamos que realmente são perdidos, Deus. Eu te peço, Pai, que essa cruz se torne verdade hoje em cada uma das nossas vidas, Pai. Se algum pecado precisa ser mudado, Deus, algum pecado precisa ser confessado, Pai, nos ajude a ter coragem suficiente para poder confessar e pedir ajuda, Deus. O mundo nos ensina que nós não precisamos de ajuda, que isso é algo fraco, mas realmente sua palavra nos mostra que precisamos de ajuda, Deus. Precisamos um do outro, Pai. Não existe aquele super crente ou um super discípulo, mas todos nós precisamos um dos outros, Deus. Por favor, quebrante nosso coração, nos leve mais próximo de Ti e nos ajude a refletir na cruz e estar conectado com ela hoje, Pai. Por isso, eu te agradeço, ao Santo Filho amado de Jesus Cristo. Amém. Amém.